Se alguém me dissesse naquela manhã que minha vida estava prestes a desmoronar completamente, eu provavelmente teria rido. Não porque minha vida fosse perfeita. Longe disso. Nos últimos meses eu vinha enfrentando um cansaço constante. Havia dias em que subir uma simples escada parecia uma maratona. Às vezes eu acordava com dores estranhas e uma sensação de fraqueza que não conseguia explicar. Mesmo assim, eu acreditava que fosse apenas consequência do estresse. Administrar uma rede de pousadas não era exatamente uma tarefa tranquila. Meu pai havia construído aquele negócio ao longo de décadas. Quando ele faleceu, eu assumi a responsabilidade de manter tudo funcionando. Eu trabalhava muito, talvez até mais do que deveria. Por isso, quando os primeiros sintomas apareceram, preferi ignorá-los. Mas os sintomas não me ignoraram. Eles continuaram crescendo. Primeiro vieram as dores, depois o cansaço. Então os exames começaram. Consultas, especialistas, mais exames, mais dúvidas, até chegar naquela manhã. A manhã que mudou tudo. Eu estava sentada na sala de espera do hospital, observando a chuva escorrer lentamente pela janela. O céu cinzento parecia combinar perfeitamente com meu estado de espírito. Ao meu lado estava Gustavo, meu marido há 12 anos. Ele segurava minha mão enquanto mexia distraidamente no celular. Vai dar tudo certo, disse ele sem sequer levantar os olhos da tela. Sorri de forma automática. Era o tipo de frase que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer. Mesmo assim, naquele momento, eu precisava acreditar nela. Quando a enfermeira chamou meu nome, senti meu estômago se contrair. Entramos juntos no consultório. O médico já estava sentado atrás da mesa. Havia uma pilha de exames diante dele. Algo em sua expressão me deixou imediatamente inquieta. Ele não parecia alguém prestes a dar uma boa notícia. Pelo contrário, parecia alguém procurando as palavras certas para destruir o mundo de outra pessoa. Senhora Helena, começou ele. Então parou. Ajustou os óculos, olhou novamente para os papéis, respirou fundo. Naquele instante, meu coração começou a disparar. Os resultados mostram um agravamento significativo do quadro. Meu corpo inteiro ficou rígido. O que isso significa? Perguntei. O médico cruzou as mãos sobre a mesa. Significa que a doença está avançando mais rápido do que esperávamos. Olhei para Gustavo. Ele finalmente havia guardado o celular. Seu rosto parecia preocupado, mas havia algo estranho. Algo que eu não conseguia identificar naquele momento. Existe tratamento? Perguntei. O médico desviou o olhar. Aquilo respondeu antes mesmo de suas palavras. Vamos continuar oferecendo todo o suporte necessário. Quando ouvi aquela frase, senti um vazio se abrir dentro de mim. Eu sabia o que aquilo significava. As pessoas não falam em suporte quando acreditam que tudo ficará bem. Quanto tempo? Perguntei. O silêncio que veio em seguida pareceu durar uma eternidade. Finalmente ele respondeu. É difícil prever com exatidão, mas precisamos nos preparar para a possibilidade de que restem apenas alguns dias. Alguns dias. Eu ouvi aquelas palavras, mas elas pareciam incapazes de entrar na minha mente. Alguns dias. Como alguém processa isso? Como alguém aceita que toda a sua vida pode caber dentro de uma única semana? Olhei para minhas mãos. Estavam tremendo. Minha respiração ficou curta. As paredes do consultório pareciam se aproximar. Então senti Gustavo apertar minha mão. Vai ficar tudo bem, disse ele. Mas dessa vez sua voz parecia diferente. Estranhamente calma. Calma demais. O restante da consulta passou como um borrão. Lembro do médico falando. Lembro de ouvir termos técnicos. Lembro de receber orientações. Mas não lembro de entender nenhuma delas. Tudo o que conseguia ouvir era a mesma frase se repetindo dentro da minha cabeça. Alguns dias. Alguns dias. Alguns dias. Quando finalmente saímos do consultório, minhas pernas pareciam incapazes de sustentar meu peso. O corredor do hospital estava quase vazio. As luzes brancas refletiam no piso brilhante. O som distante de monitores cardíacos ecoava pelos corredores. Eu caminhava lentamente. Como alguém que acabara de perder o chão. Foi então que aconteceu. Gustavo segurou meu braço. Olhou ao redor para garantir que ninguém estava prestando atenção. Depois aproximou o rosto do meu ouvido, tão perto que consegui sentir sua respiração. E sussurrou. Finalmente! Meu coração disparou. Virei a cabeça lentamente. O quê? Ele abriu um sorriso pequeno, mas absolutamente real. Finalmente vou poder ficar com tudo. Por um segundo achei que tivesse entendido errado. Como é? A pousada, as contas, os imóveis, tudo.
Sua voz era tranquila, natural, como se estivesse comentando sobre o clima. Você não faz ideia do quanto esperei por isso. Senti um frio atravessar meu corpo. Não era tristeza, não era medo. Era algo pior. Era a sensação de descobrir que a pessoa ao seu lado era um completo desconhecido. Gustavo. Ele se afastou imediatamente, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de destruir 12 anos de casamento com meia dúzia de palavras. Uma enfermeira apareceu no corredor naquele exato momento, e então algo ainda mais assustador aconteceu. Gustavo mudou completamente. Seu rosto se transformou, o sorriso desapareceu, a expressão de preocupação voltou. Ele segurou minha mão com carinho. Meu amor, vamos passar por isso juntos. A enfermeira sorriu emocionada. A senhora tem muita sorte de ter alguém assim ao seu lado. Eu fiquei em silêncio. Porque naquele instante, percebi uma verdade terrível. Talvez eu não estivesse enfrentando apenas uma doença. Talvez eu estivesse presa ao lado de alguém que aguardava ansiosamente pela minha morte. E pela primeira vez desde que recebi o diagnóstico, algo me assustou mais do que a própria ideia de morrer. Naquela noite, eu não consegui dormir. O quarto do hospital estava silencioso. Silencioso demais. As luzes do corredor atravessavam a pequena abertura da porta e desenhavam sombras compridas nas paredes. Eu observava o teto enquanto as palavras de Gustavo se repetiam dentro da minha cabeça. Finalmente vou poder ficar com tudo. Quanto mais eu pensava naquilo, menos conseguia acreditar. 12 anos. 12 anos dividindo a mesma casa. A mesma mesa. Os mesmos sonhos. Como alguém consegue esconder quem realmente é durante tanto tempo? Virei de lado na cama. Meu coração acelerava sempre que eu lembrava daquele sorriso. Não era um sorriso de nervosismo. Não era um sorriso de quem estava em choque. Era um sorriso de alívio. E aquilo mudava tudo. Pela primeira vez, comecei a revisitar mentalmente momentos do nosso casamento. Pequenos momentos. Situações que pareciam insignificantes na época. Mas que agora ganhavam um significado completamente diferente. Lembrei da primeira vez em que Gustavo insistiu para participar da administração das pousadas. Naquele período, eu havia acabado de assumir os negócios da família. Tudo era novo para mim. Eu estava sobrecarregada. Quando ele se ofereceu para ajudar, achei que fosse apenas apoio. Casais devem construir tudo juntos, ele dizia. Parecia bonito, parecia amor. Hoje eu não tinha tanta certeza. Meses depois, ele começou a demonstrar interesse por detalhes que nunca haviam feito parte de sua rotina. Contas, contratos, escrituras, aplicações financeiras. Na época eu achei normal. Afinal, éramos casados, mas agora aquelas lembranças voltavam com outro peso. Outra cena surgiu na minha memória. Meu aniversário de 50 anos. Eu havia organizado um jantar simples com alguns amigos próximos. Em determinado momento, um dos convidados comentou: Helena, seu pai ficaria orgulhoso de tudo o que você construiu. Antes que eu pudesse responder, Gustavo falou: Um dia tudo isso será nosso. Na época todos riram. Inclusive eu. Parecia apenas uma brincadeira, mas agora eu conseguia lembrar do brilho estranho em seus olhos quando disse aquelas palavras. Fechei os olhos. Mais lembranças vieram, uma após outra, como peças de um quebra-cabeça que finalmente começavam a se encaixar. Lembrei das vezes em que ele insistia para que eu assinasse documentos sem ler. Das ocasiões em que demonstrava irritação quando eu tomava decisões financeiras sem consultá-lo. Dos momentos em que fazia perguntas excessivamente detalhadas sobre seguros, heranças e sucessões. Como eu nunca percebi? Talvez porque estivesse ocupada demais acreditando na imagem que eu havia criado dele. Talvez porque confiar em alguém seja justamente isso. Ignorar os sinais que não queremos enxergar. Na manhã seguinte acordei exausta. Gustavo apareceu no quarto carregando flores. Rosas brancas, minhas favoritas. Ou pelo menos era o que ele costumava dizer. Como você está se sentindo? Perguntou. Observei seu rosto, seu sorriso, sua voz. Tudo parecia perfeitamente ensaiado. Cansada, respondi. Ele se sentou ao meu lado. Não precisa se preocupar com nada. Eu vou cuidar de tudo. Mais uma vez aquela frase. Tudo. Sempre tudo. Os negócios, as contas, as propriedades. Tudo. Dessa vez, não respondi. Apenas observei. E quanto mais observava, mais percebia pequenos detalhes. A ansiedade escondida. A expectativa. A forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre o futuro. Um futuro do qual eu aparentemente não faria parte. Pouco depois, ele saiu dizendo que precisava resolver algumas questões relacionadas à empresa. Assim que a porta se fechou, peguei o telefone. Havia apenas uma pessoa com quem eu queria falar, Clara, minha gerente.
Minha amiga. A mulher que trabalhava comigo havia quase 10 anos. Se existia alguém capaz de me dizer a verdade, era ela. Disquei o número. Ela atendeu no segundo toque. Helena. Sua voz carregava preocupação. Sou eu. Como você está? Olhei para a janela. Respirei fundo. Clara, preciso te fazer uma pergunta. Claro. Houve um silêncio breve. Então, finalmente perguntei. Você confia no Gustavo? Do outro lado da linha, o silêncio foi imediato. Mas não era um silêncio de surpresa. Era um silêncio de quem já esperava aquela pergunta. Meu coração acelerou. Clara? Ela demorou alguns segundos para responder. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. Mais séria. Mais cautelosa. Helena? Sim? Existe uma razão para você estar me perguntando isso agora? Olhei para a porta do quarto. Certifiquei-me de que estava sozinha. Então contei tudo. O diagnóstico, o corredor, o sorriso, as palavras que Gustavo havia sussurrado. Quando terminei, Clara permaneceu em silêncio. Um silêncio pesado, longo, desconfortável, até que finalmente respondeu. Eu sabia que esse dia chegaria. Meu corpo inteiro ficou imóvel. O que você quer dizer com isso? Do outro lado da linha, ouvi sua respiração. Então ela disse algo que fez meu sangue gelar. Porque existe uma coisa sobre o Gustavo que eu deveria ter contado para você há muito tempo. E naquele instante percebi que a pior parte da história talvez ainda nem tivesse começado. As palavras de Clara ficaram ecoando na minha mente. Existe uma coisa sobre Gustavo que eu deveria ter contado para você há muito tempo. Senti um aperto no peito. Por alguns segundos fui incapaz de responder. Clara, do que você está falando? Do outro lado da linha, ela suspirou. Como alguém que finalmente havia decidido carregar um peso que guardava havia muito tempo. Antes de eu dizer qualquer coisa, preciso que você me responda uma pergunta. Qual? Você realmente quer saber a verdade? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei pela janela do quarto. O céu estava começando a escurecer. Por um instante pensei em responder que não, que preferia continuar acreditando que tudo aquilo era um mal-entendido. Mas eu já não podia voltar atrás. Sim, a voz saiu firme. Quero saber tudo. Houve um breve silêncio. Então Clara começou. Há cerca de 8 meses comecei a perceber algumas movimentações estranhas nas contas da empresa. Meu coração acelerou. Que tipo de movimentações? Pequenos valores desaparecendo. Desaparecendo. Sim. Quantias pequenas o suficiente para não chamar atenção imediatamente. Franzi a testa. Você acha que alguém estava roubando a empresa? No começo eu não sabia o que pensar. Levantei lentamente da cama. A conversa estava me deixando inquieta. E depois comecei a investigar. Ela fez uma pausa. E encontrei algo que me preocupou. O quê? Quase todas as movimentações suspeitas estavam ligadas a autorizações feitas por Gustavo. Senti um frio percorrer meu corpo. Isso não faz sentido. Eu também queria acreditar nisso. Deve existir outra explicação. Foi exatamente o que pensei. Durante meses procurei uma explicação diferente, mas os registros continuavam apontando para ele. Apertei o telefone com força. Minha mente se recusava a aceitar, mesmo depois do que havia acontecido no hospital, mesmo depois daquelas palavras cruéis. Uma parte de mim ainda tentava encontrar uma justificativa. Você tem certeza? Absoluta. Minha respiração ficou pesada. Por que não me contou? Clara demorou alguns segundos para responder. Porque eu precisava de provas. E porque eu sabia que você não acreditaria em mim. Infelizmente, ela estava certa. Eu provavelmente não acreditaria. Naquela época, eu ainda enxergava Gustavo como meu parceiro, meu companheiro, meu porto seguro. A verdade é que ninguém gosta de descobrir que foi enganado, especialmente por alguém que ama. Há mais alguma coisa? Perguntei. O silêncio voltou. E isso me assustou ainda mais. Sim. O quê? Há cerca de 3 meses, Gustavo começou a pedir acesso a documentos que nunca haviam despertado seu interesse antes. Que documentos? Escrituras, apólices de seguro, contratos patrimoniais, documentação sucessória. Meu estômago se revirou. Você está dizendo que ele estava se preparando? Não sei, mas parecia muito interessado em entender exatamente o que aconteceria caso algo acontecesse com você. Fechei os olhos. A sensação de estar diante de uma verdade terrível aumentava a cada segundo. Então Clara disse algo que me fez parar de respirar por um instante. Helena, ainda existe outra coisa. O que agora? Seu diagnóstico. Meu coração disparou. O que tem ele? Você confia completamente nesse médico. Demorei alguns segundos para responder. Eu. Acho que sim. Tem certeza? Por que está perguntando isso? Ela respirou fundo.
Porque mostrei alguns dos seus exames antigos para um médico amigo meu. Fiquei imóvel. Você fez o quê? Eu estava preocupada com você, e algo não parecia certo. O que ele disse? A resposta veio imediatamente. Ele disse que os resultados não combinam com o prognóstico que você recebeu. O mundo pareceu parar. Como assim? Segundo ele, existem sinais da doença, mas nada que justifique uma expectativa de vida tão curta. Senti minhas pernas enfraquecerem. Apoiei-me na lateral da cama. Isso é impossível. Espero que seja. Você está dizendo que o médico errou? Estou dizendo que talvez alguém queira que você acredite que está morrendo. A frase atingiu meu peito como uma pancada. Durante alguns segundos não consegui falar, não consegui pensar, não consegui respirar direito, porque pela primeira vez uma possibilidade absurda começou a surgir diante de mim. E se tudo aquilo fosse uma mentira? E se eu não estivesse morrendo? E se alguém tivesse planejado tudo? Balancei a cabeça. Aquilo parecia loucura. Mas quanto mais eu pensava, mais lembrava do sorriso de Gustavo, da sua tranquilidade, da sua expectativa, da forma como parecia estar aguardando alguma coisa. Não podia ser coincidência. Clara, sim, preciso descobrir a verdade. Eu sei, e preciso fazer isso antes que Gustavo perceba. Concordo. Pela primeira vez desde o diagnóstico senti algo diferente do medo. Era determinação. Se alguém estava tentando destruir minha vida, eu precisava descobrir quem era. E precisava agir rápido. Porque naquele momento, eu já não sabia se estava lutando contra uma doença ou contra pessoas dispostas a qualquer coisa para me verem fora do caminho. Depois da ligação com Clara, eu não consegui pensar em mais nada. Durante horas, fiquei sentada na cama do hospital observando o movimento lá fora. Médicos passavam pelo corredor. Enfermeiros empurravam macas. Visitantes chegavam e saíam dos quartos. Tudo parecia normal. Mas para mim nada mais era normal. Uma única pergunta ocupava minha mente. E se o diagnóstico estivesse errado? Ou pior, e se ele tivesse sido manipulado? Quando Gustavo voltou ao quarto naquela noite, eu observei com outros olhos. Pela primeira vez em 12 anos, não enxergava meu marido. Enxergava um suspeito. Ele entrou carregando uma sacola de farmácia. Como você está? Melhor. Ele sorriu. Isso é ótimo, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Enquanto ele organizava algumas coisas na mesa ao lado da cama, percebi algo. Dentro da sacola havia pequenos frascos de remédio. O que é isso? Algumas vitaminas. O tom foi rápido demais. Natural demais. Como se já tivesse preparado a resposta. O médico recomendou? Sim. Respondi apenas com um aceno. Mas algo me dizia que aquela conversa não havia terminado. Na manhã seguinte, Clara apareceu no hospital. Oficialmente estava ali para me visitar. Mas nós duas sabíamos que aquela visita tinha outro objetivo. Ela trouxe uma pasta. Dentro dela havia cópias de relatórios financeiros, registros de movimentações bancárias e diversos documentos impressos. Passei quase uma hora analisando tudo. Quanto mais eu lia, mais difícil se tornava negar a realidade. Existiam transferências suspeitas, pagamentos sem justificativa, contas ligadas a empresas que eu nunca tinha ouvido mencionar, e em vários registros aparecia o nome de Gustavo. Meu Deus, foi tudo o que consegui dizer. Clara permaneceu em silêncio. Ela já conhecia aqueles documentos havia semanas. Para mim, porém, cada página parecia uma nova traição. Ainda falta uma coisa, ela disse. O quê? Os exames. Olhei para ela. O que você descobriu? Consegui marcar uma consulta com outro especialista. Quando? Amanhã de manhã. Meu coração acelerou. Aquilo significava que finalmente eu poderia descobrir se estava realmente morrendo. Ou se alguém havia transformado minha vida em uma mentira. Naquela noite, quase não dormi. Passei horas imaginando todos os cenários possíveis. E se o segundo médico confirmasse o diagnóstico? E se Clara estivesse enganada? E se eu estivesse alimentando falsas esperanças? Mas quando o dia amanheceu, eu já sabia que precisava enfrentar a verdade. O novo especialista me recebeu em uma clínica discreta. Nada de grandes hospitais. Nada de pessoas me reconhecendo. Era exatamente o que precisávamos. Durante mais de 2 horas, ele analisou meus exames antigos. Fez perguntas, solicitou novos testes e pediu que eu aguardasse. As horas seguintes pareceram intermináveis. Quando finalmente ele voltou ao consultório, percebi algo diferente em sua expressão. Não havia pena. Não havia tristeza. Havia perplexidade. Senhora Helena, meu coração disparou. Sim? Quem informou que a senhora tinha apenas alguns dias de vida? Fiquei imóvel. O médico do hospital. Por quê? O especialista fechou a pasta. Porque os exames que estou vendo não apontam para isso.
Meu corpo inteiro congelou. O quê? Existe uma doença, isso é verdade. Mas não existe qualquer evidência de um quadro terminal imediato. Olhei para Clara. Ela também estava em choque. Então eu não vou morrer? O médico balançou a cabeça. Não há nenhum motivo para acreditar nisso neste momento. Senti lágrimas surgirem nos meus olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Durante dias eu havia acreditado que minha vida estava acabando. Durante dias eu me despedi mentalmente do meu futuro. E agora descobria que talvez tudo fosse mentira. Mas aquele alívio durou pouco. Porque uma nova pergunta surgiu imediatamente. Quem fez aquilo comigo? Ao sairmos da clínica, Clara tomou uma decisão. Precisamos contratar alguém. Alguém quem? Um investigador. Naquele momento percebi que não havia mais volta. Se alguém tinha manipulado meu diagnóstico, isso não era apenas uma traição. Era um crime. 2 dias depois, recebemos a primeira ligação do investigador. Seu tom era sério. Encontrei algo que vocês precisam ver. Marcamos o encontro naquela mesma tarde. Quando chegamos ao escritório dele, havia várias fotografias espalhadas sobre a mesa. Meu coração começou a bater mais forte. O que é isso? O investigador apontou para uma das imagens. Este homem é o médico que deu seu diagnóstico. Sim. E este outro? Olhei novamente. Meu sangue gelou. Era Gustavo. As fotografias mostravam os dois saindo de um restaurante, conversando em um estacionamento, entrando juntos em um prédio comercial, em datas diferentes, semanas antes do meu diagnóstico. Não, foi tudo o que consegui dizer. O investigador abriu outra pasta. Também encontramos registros de transferências financeiras. Transferências? Sim. Pagamentos realizados por uma empresa de fachada ligada ao seu marido, destinados a uma conta associada ao médico. O mundo pareceu girar ao meu redor. Aquilo não era mais uma suspeita. Não era uma coincidência. Não era um mal-entendido. Era uma conspiração cuidadosamente planejada. Então o investigador fez uma pergunta que me deixou sem ar. Senhora Helena, sim? O seu marido costuma lhe dar medicamentos ou suplementos por conta própria? Lembrei imediatamente da sacola da farmácia, dos frascos, das vitaminas. Sim. O investigador trocou um olhar com Clara. Depois respondeu. Acho que seria melhor analisarmos exatamente o que existe dentro desses frascos. E naquele instante compreendi algo aterrorizante. Talvez o plano de Gustavo não fosse apenas me convencer de que eu estava morrendo. Talvez ele estivesse tentando fazer com que isso realmente acontecesse. Esse ato termina com uma revelação mais pesada e cria uma urgência enorme para o desfecho. No ato 5, Helena deixa de ser vítima e passa a agir. Ela finge continuar doente, monta a armadilha, reúne provas definitivas e conduz Gustavo diretamente para sua própria queda. Naquela noite, depois de voltar para casa, fiquei sentada sozinha na varanda por muito tempo. O vento balançava suavemente as árvores do jardim. Tudo parecia exatamente igual. Mas eu já não era a mesma pessoa. Dias antes eu acreditava que estava morrendo. Agora eu sabia que alguém havia tentado roubar meu futuro. E esse alguém dividia a mesma casa comigo. Ainda assim, eu precisava manter a calma. O investigador foi muito claro. Se quisermos uma condenação sólida, precisamos de provas irrefutáveis. Por isso tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu continuaria fingindo. Fingiria acreditar no diagnóstico. Fingiria confiar em Gustavo. Fingiria não saber de nada. E esperaria. Nos primeiros dias foi quase insuportável. Cada vez que ele entrava no quarto, eu precisava controlar a vontade de confrontá-lo. Cada vez que ele perguntava como eu estava, eu precisava fingir fragilidade. E quanto mais fraca eu aparentava estar, mais confiante ele se tornava. Foi exatamente como o investigador havia previsto. Pouco a pouco, Gustavo começou a baixar a guarda. Você deveria descansar mais, dizia ele. Não se preocupe com a pousada. Eu vou resolver tudo. Sempre a mesma conversa. Sempre o mesmo interesse. Sempre o mesmo objetivo. Mas agora eu enxergava claramente o que antes estava escondido. Enquanto isso, o investigador continuava trabalhando. As provas começaram a se acumular. Transferências bancárias, registros telefônicos, mensagens apagadas, encontros entre Gustavo e o médico. Tudo estava sendo documentado. Então surgiu uma oportunidade inesperada. Numa tarde, Gustavo acreditou que eu estava dormindo. Ele saiu para atender uma ligação na varanda, mas deixou a porta parcialmente aberta. Peguei discretamente o gravador que Clara havia conseguido para mim. Aproximei-me o suficiente para ouvir. Está quase resolvido, disse ele. Meu coração disparou. Do outro lado da linha, alguém respondeu algo que não consegui ouvir.
Não se preocupe. Ela acredita em tudo. Houve uma pausa. Depois ele continuou. Assim que a documentação estiver assinada, ninguém poderá contestar. Minha respiração ficou presa. Eu precisava me controlar. Precisava continuar fingindo. Mas cada palavra era uma confirmação. Cada frase era uma peça nova do quebra-cabeça. Naquela mesma noite, entreguei a gravação ao investigador. Ele ouviu tudo atentamente. Quando terminou, sorriu pela primeira vez desde que o conheci. Agora estamos muito perto. Uma semana depois veio a notícia que esperávamos. A análise dos frascos encontrados na sacola da farmácia estava pronta. O resultado foi assustador. As cápsulas não continham vitaminas. Continham substâncias capazes de agravar alguns dos sintomas que eu vinha apresentando. Nada que causasse uma morte imediata, mas o suficiente para piorar meu estado de saúde. O suficiente para fazer um diagnóstico falso parecer convincente. Senti um frio percorrer meu corpo. Durante semanas eu havia consumido aquilo sem desconfiar, confiando cegamente no homem que prometeu me proteger. Naquele momento compreendi a dimensão da traição. Não era apenas ganância. Era crueldade. Era premeditação. Era algo muito mais sombrio do que eu imaginava. Foi então que decidimos encerrar o jogo. Com orientação do investigador e das autoridades, marcamos uma reunião em casa. Eu mesma convidei Gustavo. Disse que precisava conversar sobre o futuro, sobre os bens, sobre a herança. Ele aceitou imediatamente. Na noite marcada, preparou-se como alguém prestes a celebrar uma vitória. Vestiu seu melhor terno, abriu uma garrafa de vinho e chegou à sala com um sorriso impossível de esconder. Você queria conversar? Assenti. Sobre a mesa havia uma pasta. Ele olhou para ela imediatamente. O que é isso? Documentos. Os olhos dele brilharam. Exatamente como eu imaginava. Sentou-se diante de mim. Abriu a pasta. Folheou as primeiras páginas. Seu sorriso cresceu. Eu sabia que você tomaria a decisão certa. Pela primeira vez em semanas, eu sorri também, mas por uma razão completamente diferente. Eu também sabia que você faria exatamente o que fez. O sorriso dele desapareceu. O que quer dizer? Respirei fundo. Então apertei discretamente um pequeno botão escondido sob a mesa. Poucos segundos depois, a porta da sala se abriu. Gustavo virou a cabeça. Primeiro entrou Clara. Depois o investigador. Logo atrás vieram 2 policiais. O rosto de Gustavo perdeu toda a cor. O que está acontecendo? Ninguém respondeu imediatamente. Eu apenas empurrei outra pasta em sua direção. Desta vez não continha documentos de transferência. Continha provas, fotografias, extratos bancários, laudos periciais, relatórios financeiros, transcrições de gravações, mensagens, transferências. Tudo. Absolutamente tudo. As mãos dele começaram a tremer. Helena. Não. Foi a primeira vez que o interrompi. Agora quem vai ouvir é você. Durante alguns segundos, ele folheou os documentos em silêncio. Seu rosto mudava a cada página. Confiança, surpresa, medo, desespero. Até que finalmente compreendeu. Não havia saída. Você armou tudo isso? Olhei diretamente em seus olhos. Não. Quem armou tudo isso foi você. Eu apenas descobri. Os policiais se aproximaram. Um deles retirou um documento do bolso. Gustavo Almeida, o senhor está preso. Ele tentou argumentar. Tentou negar, tentou dizer que tudo era um engano. Mas ninguém acreditava mais. Nem mesmo ele parecia acreditar nas próprias palavras. Quando os policiais o conduziram para fora da casa, ele olhou para trás uma última vez. Talvez esperando encontrar alguma compaixão, alguma dúvida, alguma chance. Mas não encontrou nada. Porque naquele momento eu finalmente enxergava quem ele realmente era. Meses depois, o processo foi concluído. O médico perdeu o direito de exercer a profissão, as fraudes financeiras foram comprovadas e Gustavo recebeu uma condenação que refletia a gravidade dos seus atos. Quanto a mim, continuei o tratamento. Recuperei minha saúde. Recuperei a empresa. Recuperei minha vida. Clara tornou-se minha sócia e juntas reconstruímos aquilo que quase foi destruído. Numa manhã tranquila, sentadas na varanda da pousada, observando o nascer do sol, ela me perguntou: "Você se arrepende de alguma coisa?" Pensei por alguns segundos. Depois sorri. Sim. Do quê? Olhei para o horizonte. De ter demorado tanto para enxergar a verdade. Clara segurou minha mão. E pela primeira vez em muito tempo senti algo que havia desaparecido dos meus dias. Paz. Porque algumas pessoas acreditam que a maior vitória é conquistar riqueza. Mas elas estão erradas. A maior vitória é recuperar a própria liberdade. E aquela liberdade, depois de tudo o que aconteceu, finalmente era minha.